Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de Direito Tributário. Na aula passada, nós falamos aqui sobre o prazo que o fisco tem para constituir o crédito tributário. Eu preciso de 5 minutinhos para relembrarmos o que vimos na aula passada, para podermos darmos a continuidade a esse assunto. Realmente é necessário, pessoal, que eu volte um pouquinho na matéria, para termos aqui a nossa sequência correta. Bom, nós comentamos que o sujeito ativo é aquele que tem o direito de receber o tributo e o sujeito passivo, aquele que tem o dever de pagar o tributo. Como o sujeito ativo tem o direito de receber o tributo e o sujeito passivo o dever de pagar, nós dizemos então que o sujeito ativo tem um crédito tributário em face do sujeito passivo. O crédito tributário, ele será constituído, materializado por meio do lançamento tributário. É o lançamento que cria o crédito tributário. Esse, por sua vez, pode ser de 3 modalidades: de ofício, por declaração e por homologação. Bom, quanto tempo o fisco tem para constituir o crédito tributário? O fisco tem sempre 5 anos. São 5 anos que ele tem para criar aqui esse crédito tributário, para realizar o lançamento tributário. Mas 5 anos contados da onde? Nós comentamos na aula passada que só existem 2 regras. Rapidinho, gente. Uma regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, e a outra regra que está lá no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Nós temos que saber o que quer dizer cada uma dessas regras para afirmarmos quando é que estará operada a decadência. A decadência significa o quê? A perda do direito do fisco de constituir o crédito. Ou seja, passou 5 anos e o fisco não constituiu o crédito, ele nunca mais na vida dele poderá constituir aquele crédito, porque ocorreu a decadência. Então, guarde, decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Ele tem 5 anos pela primeira regra, lá do artigo 173, inciso 1. São 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Pela regra do 150, parágrafo 4º, ele tem 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Agora eu preciso saber quem é que está na primeira regra e quem está na segunda regra. Temos lá na primeira regra que realmente ela é a regra. Quem está sujeito ao prazo decadencial do artigo 173, inciso 1, é praticamente tudo, pois são os tributos sujeitos a lançamento de ofício, são os por declaração, e quem está aqui no 150, parágrafo 4º, é quem? Os tributos sujeitos a lançamento por homologação. Agora, independentemente da modalidade de lançamento, sempre, mas é sempre, gente, sem exceção, que ocorrer fraude, dolo, simulação, o prazo será contado pela primeira regra do 173, inciso 1. Ah, Josiane, mesmo que o tributo seja por homologação? Mesmo. Vamos ter aqui em mente, ocorreu fraude, dolo, simulação, eu conto 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Foi. E também temos uma terceira situação verificada, que sempre, sem nenhuma exceção, que nós estivermos frente à ausência de pagamento. A ausência de pagamento é porque o contribuinte não pagou nada. Mesmo sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, nós teremos o prazo decadencial pela regra do 173, inciso 1 do CTN. Ou seja, juro que é a última vez, são 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Josiane, mesmo que seja tributo sujeito a lançamento por homologação? Mesmo. Por isso que eu digo, praticamente tudo eu tenho prazo decadencial pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Certo? Muito bem. Nós temos ainda uma terceira regrinha, digamos assim, de prazo decadencial. Mas não venha a ser uma terceira regra. Na verdade, se refere a uma situação muito peculiar,
que diz respeito ao seguinte: quando o fisco ele faz um crédito tributário, porém ele constitui esse crédito com erro formal, será que ele pode constituir outro crédito tributário? Essa é a pergunta. E a resposta nós encontramos no artigo 173, inciso 2 do CTN. Josiane, eu sinceramente não compreendi a sua pergunta. Então vamos trazer para o exemplo para facilitar. Vejamos que no ano de 2008, a nossa prefeitura ela não encaminhou o carnê de IPTU para o contribuinte. Teve algum problema, por algum motivo não encaminhou. Se ela não encaminhou esse carnê em 2008, até quando ela poderá constituir esse crédito tributário? Pergunta que fazemos: o tributo é sujeito a lançamento de ofício por declaração por homologação? De ofício. Se é de ofício, eu tenho 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. O lançamento aqui de 2008 poderia ter ocorrido em 2008. Então, o primeiro dia do exercício seguinte é 1º de janeiro de 2009. Isso significa dizer que a decadência irá se operar no dia 1º de janeiro de 2014. Ok. O fisco, vendo essa situação, já quase perdendo seu prazo para constituir esse crédito, ele vem lá pelo dia 25, olha só, no dia 25 de dezembro de 2013, e ele faz, então, o lançamento, faz a constituição do crédito tributário. Pergunto a você, ele está dentro do prazo dele para constituir esse crédito? Claro. Ele tem 5 anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento. Então, está perfeito aqui. Só que como o fisco estava quase perdendo o prazo dele para constituir esse crédito, ele fez esse crédito sem observar as normas básicas para constituir aqui o crédito. Então, esse lançamento foi eivado de vício formal. Não seguiu as regras. Um exemplo de vício formal. Vamos supor que quem fez esse lançamento nem era a autoridade competente para ter feito. Então, eu vou avisar aqui que esse lançamento estava com vício formal. Mas o que a Fazenda fez era tratar de constituir logo esse crédito tributário para não ocorrer a decadência. Pois bem, quando a Fazenda, a autoridade, ela constitui o crédito tributário, ela tem que comunicar ao sujeito passivo, ela tem que comunicar ao contribuinte: ó, eu verifiquei aqui que você deve para nós. Então, ela vai avisar por meio da notificação de lançamento. O contribuinte, ao receber essa notificação de lançamento, ele tem 4 possibilidades na vida dele. É sempre assim. Recebeu uma notificação de lançamento? 4 possibilidades. O contribuinte olha para a notificação e ele pode querer pagar ou recorrer administrativamente por não concordar com essa constituição do crédito, pode ir ainda para a esfera judicial ou ainda pode não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Essas são as 4 possibilidades frente a uma notificação de lançamento. O nosso contribuinte, quando ele recebeu essa notificação de lançamento aqui, ele olhou para ela e viu, meu Deus do céu, cheio de vício formal. Está com vício formal. Eu não vou pagar. Se estava com vício formal, ela é nula. É nulo esse lançamento. Então, o contribuinte resolve recorrer administrativamente, porque ele diz assim, ó, tem vício formal, eu quero que seja considerada nulo esse lançamento. E o nosso contribuinte, ele recorre. Veja, ele recebeu essa notificação de lançamento, aqui, até vamos voltar um pouquinho, justamente no dia 25 de dezembro de 2013. Puxa vida, nem tinha visto que coloquei bem a data do Natal. Mas seguimos aqui com o exemplo. Quero que você verifique como que funciona. Então, no dia 25 de dezembro de 2013, esse contribuinte recebeu aqui a notificação de lançamento. Então, ele não concorda porque tem vício formal. O contribuinte faz a opção de recorrer na esfera administrativa.
E ele recorre, até que ele chega aqui na última instância, onde não cabe mais nenhum recurso, e tem-se, então, uma decisão favorável ao meu contribuinte. Tem-se aqui uma decisão que anula o lançamento, por compreender realmente que esse lançamento tributário tem vício formal. Mas essa decisão, ela se operou aqui, ó, vamos imaginar, no dia 2 de fevereiro de 2015. Foi aqui que tivemos uma decisão. De acordo com o artigo 173, inciso 2 do CTN, da decisão que anular um lançamento tributário por vício formal, a Fazenda tem 5 anos para constituir um novo crédito tributário. Olha o absurdo desse artigo, pessoal. Veja, vamos acompanhar juntos aqui. Dessa decisão que anula o lançamento por vício formal, de acordo, então, com o artigo 173, inciso 2 do CTN, nós temos que a Fazenda terá agora, a partir dessa data, 5 anos para constituir um novo lançamento. Isso estaria que a Fazenda teria até o dia 2 de 2 de 2020 para fazer um novo lançamento. Gente, é um absurdo ou não esse prazo do artigo 173, inciso 2? Dá uma chance enorme para a Fazenda. Por que eu estou falando que é um absurdo? Porque a autoridade administrativa ela estava quase perdendo o prazo dela para fazer o lançamento. No dia 1º de janeiro de 2014, teríamos a decadência. Então, no dia 25 de dezembro, faltando um pouco menos de uma semana, ela resolve constituir um crédito. Tudo é errado, não tem importância, porque se por acaso o contribuinte perceber que tem algum problema e ele resolver recorrer para tentar anular aquele lançamento, a autoridade fica feliz porque da decisão que anular por vício formal, ainda tem-se 5 anos para constituir um novo crédito tributário. Então faltava uma semana para ocorrer a decadência. O que fez? Fez esse lançamento, tudo errado, o contribuinte recorre. Quando sai a decisão final anulando esse lançamento com vício formal, a partir dessa data, abre-se o prazo de 5 anos para o fisco constituir um novo crédito tributário. Então, essa seria a terceira regrinha de prazo decadencial, mas para uma situação extremamente peculiar, quando o lançamento é anulado por vício formal. Ok? Muito bem. Bom, mas o que nós temos ainda? A Fazenda, ela constituiu o crédito. Ela tomou o primeiro passo, a primeira providência, constituir o crédito. Mas depois que ela constitui o crédito, ela terá que cobrar esse crédito. Ela faz essa cobrança, primeiramente, de forma amigável. Quando ela encaminha a notificação de lançamento para o contribuinte, ela está fazendo de forma amigável. Ela diz, olha, contribuinte, eu verifiquei aqui, existe esse crédito tributário, você está devendo para mim, então, por favor, ó, sua chance de pagar. Se o contribuinte ele não paga, ele não faz nada, a autoridade tem que tomar uma providência. A segunda providência, qual seja? Tentar essa cobrança lá na esfera judicial. Então, a Fazenda teria que fazer a cobrança judicial. Como que é feita essa cobrança judicial? A Fazenda terá que ajuizar uma execução fiscal para cobrar o contribuinte. Então, a Fazenda tem que constituir o crédito e depois ela tem que cobrar o crédito. Como que ela vai cobrar o crédito? Se não dá para ser de forma amigável, ela terá que ajuizar uma ação na esfera judicial. O que acontece? É que a Fazenda também tem um prazo para cobrar esse crédito tributário. Ela tem prazo para constituir e ela tem prazo para cobrar. Veja, nós já verificamos que a Fazenda tem 5 anos para realizar a constituição do crédito. A constituição do crédito é por meio do que mesmo? É por meio do lançamento tributário.
Então, a fazenda constitui o crédito, faz o lançamento, ela tem 5 anos. Se ela não fizer isso em 5 anos, vai acontecer o quê? Ela nunca mais na vida dela poderá constituir esse crédito. Por quê? Porque ocorreu a decadência tributária. Então, ocorre aqui a decadência. Ok. A decadência, então, é a perda do direito do fisco de constituir o crédito tributário. Depois que ela constitui o crédito tributário, o que ela tem que fazer? Basta constituir? Não. De nada adianta só constituir. Ai, que bonito. Ela tem que cobrar. E ela também tem um prazo para cobrar esse crédito tributário. Que prazo é esse? A resposta nós encontramos lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional. A Fazenda, ela tem 5 anos também para cobrar o crédito. Então, ela tem 5 anos para constituir o crédito tributário, 5 anos para fazer o lançamento, e depois que ela faz o lançamento, ela tem 5 anos para cobrar, sob pena de nunca mais na vida dela ela poder cobrar esse crédito tributário. Por quê? Porque aqui nós falamos que ocorre a prescrição. A prescrição, pessoal, é a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Então, eis a diferença entre decadência e prescrição no direito tributário. A decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Foi. Depois que ele constitui, ele tem que cobrar. Ele tem 5 anos para cobrar. Se ele não cobrar em 5 anos, ocorre a prescrição, a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. É claro, pessoal, que se ele perder esse prazo aqui, eu nem vou falar em prescrição, porque se ele já perdeu o prazo para constituir, ocorreu a decadência. Então, se ele não constituiu na data correta, a gente nem fala em prescrição. Agora, constituiu na data correta. E agora? E agora tem que cobrar. Quanto tempo tem para cobrar? 5 anos. Sob pena de ocorrer a prescrição. O que é prescrição? É a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Tá bom, Josiane, já sei o que é prescrição. Já sei que o fisco tem 5 anos para constituir o crédito e 5 anos para cobrar o crédito. Mas como é que eu faço para saber o dia exato que se ocorre a prescrição? Que se opera a prescrição? Como que eu faço para saber isso? Bom, pessoal, para eu saber quando exatamente ocorre a prescrição, eu tenho que saber quando é que começa a contar os 5 anos. E a resposta encontramos justamente aqui no artigo 174 do CTN. São 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito tributário. Então, constituiu definitivamente o crédito, aí sim a Fazenda tem 5 anos para cobrar, ou seja, 5 anos para ajuizar a execução fiscal na esfera judicial. Então, esse prazo eu conto da constituição definitiva. Josiane, o que constitui o crédito? O lançamento. Ah, então fez o lançamento, Josiane, a Fazenda tem 5 anos para cobrar? Calma, observe. O artigo 174 fala 5 anos a contar do lançamento? Não, ela fala 5 anos a contar da constituição definitiva do crédito. Eu sei que o que constitui o crédito realmente é o lançamento. Porém, pessoal, a constituição definitiva não é necessariamente na constituição do crédito. Não entendi, Josiane. É só você se lembrar do seguinte. O que constitui o crédito? O lançamento. Não aguento mais ouvir isso, Josiane. Tá bom. Mas quando a Fazenda faz o lançamento, o que ela tem que fazer depois? Comunicar ao contribuinte sobre a constituição do crédito. Essa comunicação vai ser por meio da notificação de lançamento. É já dessa data da notificação de lançamento que começa a correr o prazo prescricional? Não! O lançamento constituiu o crédito, mas não constituiu definitivamente.
Por que não? Porque quando o meu contribuinte recebe essa notificação de lançamento, ele tem lá 4 possibilidades. Ele olha para a notificação de lançamento e ele pensa: eu posso pagar, eu posso recorrer administrativamente, eu posso ir para a esfera judicial e ainda eu posso não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Então, como o contribuinte tem essas 4 possibilidades, a Fazenda, antes de pensar em ajuizar a execução fiscal, ela tenta essa cobrança amigável. Porém, ela tem que conceder um prazo para o contribuinte para ele resolver o que ele vai fazer da vida dele. Se ele vai pagar, se ele vai recorrer, se ele não vai fazer nada. Então, a Fazenda tem que dar esse prazo. Sob pena de entregar a notificação de lançamento num dia, o contribuinte pensa: eu vou pagar, eu devo mesmo. E no dia seguinte ele já está sendo executado na esfera judicial? Não tem essa necessidade. Então, a Fazenda concede um prazo para que o contribuinte possa escolher, dentre essas 4 opções, o que ele vai fazer da vida dele. Na esfera federal, esse prazo é de 30 dias. Então, se eu estou falando de um tributo federal, nós temos que a Fazenda concede 30 dias para o contribuinte resolver o que ele vai fazer da vida dele. Se ele vai pagar, se ele vai recorrer administrativamente, vai para a esfera judicial, não vai fazer nada. Depois que passam esses 30 dias, se o contribuinte não fez nada, aí sim começa a correr o prazo prescricional. Que prazo é esse? 5 anos. 5 anos para a autoridade administrativa ajuizar uma execução fiscal, uma cobrança na esfera judicial. Porque antes desses 30 dias, o meu contribuinte pode optar em pagar. Se ele faz essa opção, que maravilha, não preciso ajuizar nenhuma execução fiscal. Ou também o meu contribuinte, ele pode recorrer na esfera administrativa. Ele tem 30 dias para escolher entre pagar e entre recorrer na esfera administrativa. Se o contribuinte olha para a notificação de lançamento, vamos imaginar que está sendo cobrado R$10.000 do meu contribuinte. Então, ele olha aqui para a notificação de lançamento e diz: olha, eu até devo o tributo, mas eu não devo tanto assim. Vamos ver o que está errado aqui. Eu vou recorrer. Eu não vou pagar. Então, ele elimina essa primeira possibilidade, porque ele não concorda com o valor, e ele diz: eu vou recorrer. Aí ele recorre na esfera administrativa. Eis que temos aqui a decisão final, definitiva na esfera definitiva, que diz o seguinte: o contribuinte realmente não deve 10 mil, ele deve 5 mil reais. Ele deve 5 mil reais. Pergunto para você: mudou ou não mudou aqui o lançamento tributário? É claro que mudou. Então, já pensou se a Fazenda já tivesse ajuizado a execução fiscal para cobrar 10 mil? Chegando lá na esfera administrativa, ela mesma já mudou. Então, por isso que o artigo 174 do CTN, ele diz: olha, a Fazenda tem 5 anos para cobrar, não da constituição propriamente do crédito, mas da constituição definitiva. Porque uma vez constituído o crédito, a Fazenda pode ainda ela mesma fazer aqui a modificação desse crédito. Então, uma das hipóteses seria quando o contribuinte faz aqui um recurso administrativo. Agora sim, a partir do momento que eu tenho uma decisão na esfera administrativa, dizendo que é devido 5 mil, começa a correr o prazo prescricional para a Fazenda, então, ir até a esfera judicial e propor uma execução fiscal. Você compreendeu? Então, cuidado. A Fazenda tem 5 anos para cobrar. Contados da constituição do crédito? Não. Contados da constituição definitiva. Então, se eu tenho um recurso na esfera administrativa, nós dizemos que esse prazo para a Fazenda cobrar, que são de 5 anos, ele fica com a sua exigibilidade suspensa. Nós iremos analisar ainda essas hipóteses de suspensão, mas até o próprio artigo do CTN 151, inciso 3, ele traz para nós
quando existe um recurso na esfera administrativa, fica suspensa a exigibilidade. Quer dizer que a Fazenda não pode cobrar. Se eu estou recorrendo na esfera administrativa, a Fazenda não pode ajuizar uma execução fiscal para me cobrar na esfera judicial. Ele tem que esperar acabar a esfera administrativa, verificar o resultado final, devido ao mesmo tributo. Então tá. Então agora começa a correr o meu prazo para que eu possa ajuizar a execução fiscal. Então aqui o primeiro exemplo. O segundo exemplo. Bom, o segundo exemplo está aqui ainda. A Fazenda concedeu 30 dias para o meu contribuinte pagar de forma amigável e ele está lá resolvendo o que ele vai fazer da vida dele. Enquanto ele está, o contribuinte, resolvendo o que vai ser feito ou não, a Fazenda também fica de mãos atadas. De forma que, enquanto eu tenho esses 30 dias para o contribuinte decidir o que faz, não corre o prazo prescricional. Não corre, porque quem sabe o meu contribuinte pague. Ele tem 4 opções, ele tem 4 possibilidades. Então, nos 30 dias, a Fazenda fica de mãos atadas. Então, durante esses 30 dias, também não corre o prazo prescricional. Agora, se o contribuinte não paga, não recorre administrativamente, nem foi para a esfera judicial, ele não faz nada, agora sim, ultrapassados esses 30 dias, começa a correr o prazo prescricional para a Fazenda ajuizar a execução fiscal. É por essa razão que o nosso legislador tributário não disse que a Fazenda tem 5 anos para cobrar contados da constituição do crédito, contados do lançamento. Ela disse que tem 5 anos contados da constituição definitiva. Porque uma vez entregue para o contribuinte esse lançamento, pode ser alterado o valor. Então, é por essa razão. Então, veja, venha comigo. O fisco tem 5 anos para constituir. De novo, Josiane, é importante, pessoal, não podemos perder o raciocínio aqui. Então, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, ou seja, 5 anos para fazer o lançamento, e depois que ele constitui, ele tem 5 anos para cobrar o crédito. Josiane, então está certo eu afirmar que o fisco, na verdade, tem 10 anos para cobrar o crédito? Não, não está pelo seguinte. São 5 para constituir, mais 5 para cobrar. É claro que se o fisco ele deixa para o último dia para constituir o crédito, se passaram 5 anos, aí ele teria 5 para cobrar, claro que fechariam 10. Mas isso não é uma verdade incontestável, porque o prazo que nós temos é o seguinte, temos que ter em mente, é 5 para constituir e 5 para cobrar. Se o fisco deixa para o último dia, o último minuto aqui, antes de ocorrer a decadência, é claro, passaram 5, mais 5 dá 10. Porém, o fisco ele pode constituir dentro desse prazo de 5 anos. Mas ele pode constituir antes o crédito. E se ele constitui antes, já começa a correr o prazo prescricional. Ficou difícil, Josiane? Então, vamos lá. Vamos pôr datas aqui. Vamos lá para o IPTU. IPTU 2008. Já sabemos que o prazo decadencial tem início no dia 1º de janeiro de 2009, de forma que a decadência irá se operar no dia 1º de janeiro de 2014. Vamos supor que o fisco vem aqui no dia 30 de dezembro de 2013 e faz o lançamento. Ok, passaram todos os prazos, só para facilitar aqui os nossos cálculos. Constituiu definitivamente aqui no dia 30 de dezembro de 2013. Agora, até quando que o fisco pode cobrar? Ele tem 5 anos. Depois que constitui, tem 5 anos para cobrar. De forma que a prescrição irá ocorrer no dia 30 de dezembro de 2018. Claro, se você olhar, estava em 2008 até 2018, 10 anos, Josiane. O que você fica inventando? Calma. Agora, veja a segunda possibilidade que o fisco tem. Ele teria aqui até o dia 31 de dezembro para constituir, porque no dia 1º corre a decadência. Porém, nada impede do fisco vir aqui no dia 2 de janeiro,
de 2009 e constituir esse crédito, não é verdade? Ele pode ou não pode vir no dia 2 de janeiro de 2009 e constituir o crédito? Ele tem até lá o dia 1º de janeiro de 2014, quando ocorre a decadência. Mas ele pode constituir antes. E o que diz o artigo 174? Uma vez constituído, o fisco tem 5 anos para cobrar. Então, constituiu aqui no dia 2 de janeiro, o fisco teria 5 anos para cobrar, e então a prescrição iria ocorrer no dia 2 de janeiro de 2014. Então, eu posso afirmar que o fisco sempre tem 10 anos para cobrar? Nem pensar. De 2008 aqui para 2014 não dá 10 anos. Então, o prazo funciona dessa forma. São 5 anos para constituir. Depois de constituído, tem 5 anos para cobrar. Certo? Pessoal, passamos lá para o nosso segundo bloco. Não saia daí para continuarmos aqui com essa contagem de prazo decadencial e ainda prescricional. Te espero lá no segundo bloco.